Oi, gente, eu tô gravando mais um vídeo aqui pro nosso canal. Hoje, gente, eu vou gravar um vídeo falando sobre a dissonância cognitiva. Eu acho que eu nunca fiz um vídeo falando sobre a dissonância cognitiva, tá, gente? O que que é, então, a assim chamada dissonância cognitiva? Enfim, a dissonância cognitiva é quando a gente passou por uma situação ruim, uma situação que, apesar de ruim, no entanto, nós tínhamos uma certa dependência daquela situação. Então nós chegávamos e falávamos assim, falamos para nós mesmos, né, principalmente em pensamento. Poxa, essa situação ela não foi tão ruim assim, principalmente no tocante a relacionamentos. Ou seja, a pessoa chega, tem uma relação que às vezes é ruim e quando termina, ela fica com aquilo que se chama de dissonância cognitiva, ou seja, ela fica, não foi tão ruim assim. Ou quando ela tenta separar, quando ela pensa em separar da pessoa, ou sair daquela determinada situação, ela pensa: não é tão ruim assim. Isso se chama dissonância cognitiva, quando a gente não consegue detectar. A gente até consegue detectar uma situação na nossa vida, e no entanto, apesar de nós conseguirmos detectar essas situações na nossa vida, tem algo lá dentro da gente que não nos deixa reconhecer aquela situação como algo de fato ruim ou como algo de fato que a gente deva se afastar dela. Quando a pessoa se convence completamente, e isso é difícil, isso é muito difícil. Quando a pessoa se convence total e completamente de que ela viveu uma coisa ruim e ela sabe que aquilo é ruim, e ela não fica racionalizando, e ela não fica dizendo não, mas não era tão ruim assim. Quando essa pessoa faz isso, gente, ela está também em dissonância cognitiva. Quando você sente falta do ex-abusivo, você acabou de separar e fica sentindo falta do ex-abusivo, você racionalmente você sabe que foi ruim, mas lá no fundo tem razões que te fazem crer que você precisava daquela pessoa do seu lado e te fazem crer que você tinha que ter tentado mais um pouquinho, ou quem sabe se eu tentar fazer isso e isso, a pessoa vai ficar comigo. Ou vai ser melhor do que foi até agora. Né? Ficar racionalizando, ficar, não foi tão ruim assim, não, todo casal tem problema. Claro que todo casal tem problema. Mas tem problemas e problemas. E tem formas de se gerenciar os problemas, gente. Porque em relação abusiva, até mesmo, até mesmo um problema simples é transformado num cavalo de batalha. E por que que ele é transformado num cavalo de batalha? Porque se a pessoa enfim, viver uma determinada situação, gente, se a pessoa viver uma determinada situação, o que que vai acontecer com ela? Tem coisas mais profundas, por exemplo, vou brigar aqui por causa de o sapato fora do lugar, mas eu não vou brigar simplesinho.
eu vou fazer um escândalo, eu vou falar um monte de merda, eu vou xingar, eu vou. Nossa, eu vou fazer um escândalo. Tem coisas mais profundas ali. E geralmente relações abusivas têm isso. É discussão que são engatilhadas, né? Por motivos muito simples que numa relação normal as pessoas resolveriam de forma normal, né? Mas o casal ou a família ali com problemas de comportamento, ele ou ela não consegue solucionar. E pelo contrário, né, ainda retroalimenta através de discussões que não são produtivas, que não levam ninguém para lugar nenhum, né? Então o que acontece? Essa relação e assim, todo mundo que já viveu uma relação abusiva concorda com isso. Às vezes parece que tá tudo bem, mas não tá tudo bem porque as relações abusivas, elas são a base delas é aquilo que a gente já chamou aqui de dinossauro na sala de estar. E o que é um dinossauro na sala de estar? É um problemão que ninguém resolve, que ninguém nem toca no assunto, todo mundo finge que não acontece e toca pra frente. Mas, gente, isso é uma opinião minha, não precisa ser a de vocês, mas eu tenho visto na prática isso acontecer. Espiritualmente falando até. Se você empurra certas questões com a barriga, empurra, 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 empurra e finge que não existe, elas não vão sarar sozinhas. Elas vão ser retroalimentadas. E vai ser muito, não um pouquinho não, é muito difícil de levar uma vida normal. Aí é por isso que botou o sapato fora do lugar, deixou uma toalha não sei onde, vai brigar. Brigar feio, porque na verdade é um gatilho para a pessoa descarregar aquela razão que não foi resolvida. Sabe aquele negocinho que não foi resolvido? Então, vai ter gatilho ali no meio, vai ter uma série de questões ali no meio e as pessoas vão ter problemas muito sérios com isso, tá, gente? Não é um pouquinho, não é um tiquinho, é muito sério com isso, tá? E assim, mas voltando para o lance da dissonância cognitiva, então por quê? Essa relação que teve uma série de brigas, que às vezes é uma briga todo dia, às vezes tem agressão física, às vezes as separações são horrendas, não são separações civilizadas, nem amigáveis. São separações completamente loucas, totalmente destrutivas. Pior ainda se tiver filho, criança no meio. Vocês já repararam aqui que quando eu falo de criança no meio, eu fico muito nervosa. Eu fico muito nervosa porque a criança não tem culpa do desatino dos pais. O pensamento que eu tenho, muita gente acha que isso é eugenia, né? Mas eu vou falar. O pensamento que eu tenho, que certas pessoas não deviam ser pai ou mãe. Não por classe social, porque tem gente que é pobre, mas tem um psicológico razoavelmente no lugar para criar um filho. Não seria discriminação, no meu parecer, na minha opinião. Não deveria haver discriminação por classe social, por etnia, por profissão, por nada disso. Deveria haver um critério para ter filhos de ordem psicológica. Deveria ser analisado todo o perfil daquela família e deveria ser analisado que aquelas pessoas que estão postulando para ser pai ou mãe estivessem pelo menos tentando resolver esses problemas e fazendo uma terapia séria. Mas num país como o nosso, você já acha que uma coisa dessa não tem psicólogo. Nem para problema sério. Para ideação suicida, para pânico. Eu conto nos dedos os profissionais que já me validaram de forma consistente
De 20 profissionais, uns 4 me validaram de forma consistente. É cada pérola que eu já escutei de psicólogo aqui. Já pensei em gravar um vídeo sobre isso também, talvez um dia eu grave. Você imagina para ter um filho, né? Ninguém vai, porque muitas gestações são por acidente, as pessoas não são educadas de maneira consistente acerca de anticoncepcional, acerca de, olha, usar camisinha não tira a macheza, olha, enfim, qualquer outra coisa no gênero, ensinar a tomar o anticoncepcional direitinho, porque tem gente que não toma, tem gente que fica se fiando na pílula do dia seguinte, só que a pílula do dia seguinte, depois de um tempo, ela perde efeito. Depois de um tempo, não, desculpa, depois de uma certa quantidade de vezes que a mulher já tomou, entendeu? Uma vez eu lembro que eu era bem novinha e eu cheguei a falar de contraceptivo com uma conhecida minha, aí a minha conhecida, nossa, tu entende dessas coisas? Aí eu falei, eu entendo. E eu, na época, nem sonhava em transar. Mas o conhecimento, ele tem que ser acessado, porque caso um dia haja essa vida sexual, você não vai chegar lá e, ó, não, ó, qualquer coisa eu tomo a pílula do dia seguinte. Muita gente não tem noção do que corta efeito de anticoncepcional. Penso eu que a pessoa só deveria ter filhos se ela não. Sabe, esses históricos de bagunça. Ah, olha, o bisavô era alcoólatra, aí o avô era viciado em jogo, aí o pai era viciado em, sei lá, qualquer outra coisa. Porque pra mim só muda a válvula de escape. Tem gente que é viciada em comida, tem gente que é viciada em sexo, desenfreado, louco. Tem gente que é viciada em comprar, em consumir. Tem gente que é compulsiva por bebida alcoólica, torna-se alcoólatra. Só que são todos são sinais diferentes do mesmo negócio ali, do mesmo paradigma, que é justamente uma válvula de escape para muitas vezes uma situação não resolvida. Tem situações que nunca serão resolvidas, por exemplo, pai e mãe narcísico, não dá para trocar por outro, não dá. Principalmente depois de certa idade. Você ficou adulto já? Você ficou burro velho já? Não vai ter outro pai ou outra mãe. Aí vai ter que contornar e aprender a lidar com essa situação para o resto da sua vida de maneira razoavelmente, como poderemos dizer aqui, razoavelmente normal. Como não deixar o mínimo de sequela possível, né? Mas curar não vai, gente. Curar não vai porque não vai ter outro pai também. Mas o detalhe é o seguinte: aí às vezes a pessoa vem de toda essa situação que a gente está falando aqui, toda essa situação complicada, às vezes é uma questão de gerações, a pessoa nem se atenta ao fato de que o bisavô, o tataravô, a tataravó já era desse jeito, tá passando adiante e tá mantendo os dinossauros na sala de estar. Aí é por isso que tem uma briga desgraçada por causa de um sapato fora do lugar ou de uma toalha jogada na cama, que era um assunto simples de resolver numa relação mais leve, né, numa relação com menos dinossauros para resolver, né? E o que acontece, gente? O que acontece é o seguinte: aí você termina essa relação ou a pessoa termina com você, te descarta, o que não é incomum, e você fica na assim chamada dissonância cognitiva, dizendo que aquilo ali era bom de alguma forma, ou eu sei que ele era ruim, ou ela era ruim, mas eu sinto falta dele mesmo assim. Ou dela mesmo assim. Dissonância cognitiva ocorre principalmente em relação a mães. Porque a mãe é tão sacralizada na sociedade que se alguém ousar levantar a voz contra uma mãe,
Se alguém ousar chegar e falar, olha, essa mãe, ela não é exatamente isso, isso e isso, as pessoas vão querer falar, nossa, mas é sua mãe, nossa, mas mãe é sagrada, nossa, mas mãe é uma só. E não quer nem saber do que a mãe faz ou diz ou fala, né? A mãe na nossa sociedade ainda é extremamente sacralizada. Novamente reiterando, se a mãe é legal, se a mãe faz coisas boas pro filho, pra filha, tem mais é que ter uma relação boa com a mãe mesmo. Não tô aqui condenando que ele tem uma relação boa com uma mãe legal, com uma mãe que é razoavelmente equilibrada, uma mãe que equilibra essa questão. Principalmente equilibrou na infância e na adolescência essa questão da disciplina com o amor. Porque na minha cabeça tem que equilibrar a disciplina com o amor. Coisa que mãe abusiva, pai abusivo não equilibra nada. Às vezes deixa fazer tudo que quer e às vezes pega no pé de cada besteira, né? Mas enfim. E aí muitas vezes a pessoa fica em dissonância cognitiva. Poxa, é mesmo, né? Mas a minha mãe, principalmente quando a mãe já tá idosa, vão falar, nossa, mas a tua mãe já tá com 80 anos, pô, daqui a pouco ela vai dessa pra melhor. Por que você não chega lá e não tenta pelo menos viver esses anos aí que ela tem ainda para viver de maneira um pouquinho mais. Ai, vai dar sim, ela já tá com 80 anos, já tá fraquinha. Fraquinha, eu digo, não fraquinha. Tem idoso que tá legal ainda, mas eu digo assim, né? Já tá com idade. Com a idade vem algumas doenças. Então, se ela era ruim quando mais nova, agora ela não tá, viu? Pô, envelheceu, tá com doença, tá com isso, tá com aquilo. E narcisista com a idade só piora, né, gente? Eu já ouvi falar de narcisista em cadeira de roda. Eu já ouvi falar de narcisista no leito de morte pra morrer fazendo merda atrás de merda. Mas é impressionante como o corpo debilita e a mente não. E aí a pessoa fica, ai meu, né, tá idosa ou tá idoso, ai mesmo, eu vou lá visitar, eu vou lá dar um não sei o que, aí te manipula, faz Hoover, a coisa mais fácil é fazer Hoover quando a pessoa tá idosa ou tá doente, ou os dois, né? Ai, tá idosa, ai, tá doente, ai, não sei o que, não sei o que, não sei o que. Aí você volta pro inferno de novo, porque a pessoa tem idade, mas ainda sabe fazer um inferno muito bem feito. Através de triangulação, através de flying monkeys e toda aquela merda. A não ser que a pessoa não tenha mais lucidez. Mas se for uma pessoa idosa e lúcida, vai fazer o inferno. E a pessoa, por causa da dissonância cognitiva, acaba voltando, acaba ficando, acaba não sei o quê. Então, por que será, né? Por que será que muitas vezes as pessoas elas têm essa tendência em cima da dissonância cognitiva? Por que acontece essa dissonância? Você sabe que a pessoa é ruim, você sabe que a pessoa já fez XYZ coisas ruins na tua vida. E, no entanto, você ainda pensa que tem algo de bom para tirar dali. Em primeiro lugar, gente, relação abusiva, e eu creio que em família também é assim, não é só casal. Relação abusiva, ela não é só coisa ruim, ela não é só xingamento, ela não é só triangulação, ela não é só apanhar. Ela tem os momentos bons. Principalmente quando é casal, porque casal tem mais intimidade, eu digo física, né? Casal vai ter beijo, vai ter isso, vai ter aquilo, vai ter sexo, né? E gera muitas emoções, a não ser que a pessoa seja muito fria. Sexo gera emoção, beijo na boca gera emoção. É quase impossível você não se envolver. Agora, junte a tudo isso o fato de que uma pessoa com traços narcísicos ela vai te
e cobrir de carinho falso. É falso, mas parece muito com carinho. E ela vai parecer 1000 vezes melhor do que qualquer outra pessoa comum que você conheça no teu dia a dia. As pessoas parecem preto, branco e cinza. A pessoa narcísica parece o colorido, parece o príncipe encantado, a princesa encantada, em cima do cavalo branco. Porque assim, gente, eu vi uma analogia, eu concordo 100% com ela, de que a relação abusiva é um sapato maravilhoso, incrível, tudo de bom, que você põe no seu pé e você não acredita que você achou. É o sapato que você sempre quis ter. Mas esse sapato aperta, 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 dá dor, dá isso, daquilo. As pessoas de fora vêm, as pessoas de fora comentam. E você fala: não, eu vou usar, ele vai lacear um pouquinho. Eu vou usar, ele vai se adaptar ao meu pé. Eu vou usar. Ah, mas não laceia nunca, não esgarça. Mas ele é tão perfeito, mas é um sapato tão perfeito e eu demorei tanto para achar. Como assim eu vou jogar fora? É isso que causa a dissonância cognitiva. Geralmente, pessoa com fortes traços narcísicos costuma te dar exatamente o que você quer. Pensa no teu maior sonho, pensa na tua maior aspiração. Essa pessoa dá isso para você, agora multiplica por 1000. Agora joga love bombing no meio. Ligações, poemas, palavras bonitas todos os dias. Jogou? Agora joga essa pessoa se fazendo de coitada. Agora joga essa pessoa tendo uma excelente reputação à sua volta. Por que ela tem uma excelente reputação? Porque ela não perde a calma em público, porque ela cultivou por anos a fio uma série de relacionamentos ali superficiais, fugazes, mas são relacionamentos de pessoas que vão validá-la, mesmo se e principalmente quando ela fizer muita merda. Porque eles também estão na dissonância cognitiva. Acontece muito entre irmãos, por isso que tem muito irmão que para de se falar. Tem, às vezes, pai ou mãe que deixa de falar porque a outra parte é narcísica. Entendeu, gente? Entendeu? É muito complexo, são coisas muito complexas aqui. Agora imagina essa pessoa te dando tudo que você quer. Uma vez eu vi uma pessoa usando uma frase assim, uma mulher, né? Eu cedi a ele, era casal, né? Eu cedi a ele porque ela percebeu alguns problemas nele que os tornavam incompatíveis, mas ela pensou: o que havia de errado em ficar com alguém que me adorava tanto? Porque não é toda hora que a gente tem uma pessoa batendo na nossa porta e dizendo que a gente é linda, maravilhosa, incrível. Muitas vezes a pessoa nunca ouviu esse tipo de coisa na vida de ninguém. Aí, tudo que você quer. E como é que eles descobrem tudo que você quer? Eles ou elas? Tem mulher também, tá, gente? Assim que te conhece, faz um montão de perguntas, fica horas e horas e horas conversando com você. Se você for carente, você vai abrir o verbo e vai contar tudo da sua vida. Ali, eles vão montando na cabecinha, sem falar nada pra você, personagem ideal, e vão te dar tudo o que você quer. Você acha que é o atalho perfeito pro lugar perfeito. Não é. Não é. Vai pagar um preço muito grande por isso. Então, o resumo das relações, principalmente com traço narcísico, é tudo que você sempre quis e muito mais, a um preço caro demais para qualquer ser humano pagar. Quer um exemplo? Agora eu vou falar da mãe narcísica. A mãe narcísica é pior ainda, porque ela te conheceu desde que você nasceu. Então ela já te criou. Ela não precisou fazer interrogatório para saber o que você quer. Ela já te criou para ser servil. Ela já te criou para, sabe? E ela sabe o que você quer. Vamos supor que a vida inteira
O bode expiatório, por exemplo, quis a validação da mãe narcísica. A mãe narcísica nunca deu. Aí chega uma hora que o bode expiatório chuta o pau da barraca e fala: quer saber? Então vamos embora disso daqui. Ah, pronto. Ela vai fingir que vai dar a validação que o bode expiatório sempre quis. Oh, meu Deus. Eles sabem o que você quer. Eles dão. Muitas vezes, quando a pessoa quer sair da família narcísica, principalmente se a outra parte tem dinheiro, assim, não, pô, vem morar aqui numa casinha que eu tenho, não sei onde. Você não vai precisar pagar aluguel, não. Só que aí acontece alguma coisa, a tua fonte de renda, a tua fonte de sustento seca. E aí, você vai comer o quê? Você vai comer as paredes da casa? Não vai. Principalmente em cidade do interior, cidade com poucos habitantes, cidade que é sazonal, tem cidade que só funciona na temporada. Dica, Santos é assim. Santos só funciona na temporada das coisas, principalmente na região de praia. São Paulo é o ano inteiro, 24 horas por dia. Santos só funciona e Santos é relativamente grande. Pega a Praia Grande, Peruíbe, pega Mongaguá, pega São Vicente, que são cidades aqui perto, né, da Baixada Santista, do estado de São Paulo. Meu Deus do céu! Só funciona no final de semana, gente. Só funciona no final de semana. Aí você vai, vamos supor que uma pessoa, tipo uma mãe, um pai narcísico. Não, filho, eu tenho uma casinha lá em Praia Grande. Vai lá, fica lá. E aí, tu se sustenta como? A não ser que você já tenha um emprego, mas se você não tiver? Ai, meu Deus, fica difícil. Você tá entendendo? E são as armadilhas que você vai pegando. E qual é o preço a se pagar? Por essa casa, ou por esse puxadinho, ou por isso não sei o quê. Muitas vezes é a tua liberdade, porque você tá na casa dos outros. Por mais que diga que não, ó, você faz o que você quiser na casa, a casa é dos outros, não é sua. Segundo lugar, se for mãe narcísica, vai dar um jeito de se intrometer na tua vida, nem que seja fuçando em rede social, ou perguntando pro teu irmão mais velho, pro teu irmão mais novo, como é que tá a tua vida. Terceiro, se você começar a inventar muita moda, o pessoal vai ameaçar tirar aquilo ali. E aí, como é que você faz? Eu já recebi aquele relato de filha de pai narcísico que morava num apartamento do pai e ganhava um dinheiro que ele pagava para ela. Ele vivia ameaçando tirar aquele dinheiro e falando que ela ia morrer de fome. É assim, gente, é assim. Entendeu? Você confiar o teu sustento e o teu futuro na mão de uma pessoa, principalmente uma pessoa narcísica, é assim. Por isso que eu digo, não se deve botar o nosso sustento 100% na mão de ninguém. Por isso que eu também não confio em CLT, eu não confio em emprego registrado. E eu vivo dando incentivo ao empreendedorismo aqui. Eu vivo dando incentivo. Tanto que eu fiz um teste político, o teste deu que eu sou liberal, que eu sou a favor de incentivar e reforçar o empreendedorismo. Eu creio sim que o Estado ele pode até ajudar um pouquinho com alguns incentivos, mas a pessoa que tem que trilhar o caminho dela, é assim que pensa o liberal, né? Porque o comunitarista ele já pensa que a sociedade é que tem que dar as coisas e tal, né? Ou dar ou oferecer. Não, eu penso que a pessoa tem que seguir o caminho dela, mas ela precisa ter meios também. Então o empreendedor ele tinha que ter mais facilidades também na nossa sociedade. É isso que eu penso. E eu não confio em ninguém para deixar meu sustento na mão de ninguém. Você tá entendendo? Quem faz isso pode ter certeza que uma hora a pessoa vai ameaçar tirar ou vai se achar no direito de mandar porque tá pagando as contas. Olha. Mas às vezes é uma coisa boa. Ai, vem aqui, porque olha, a gente tem uma casa na praia, a casa é bonita. Aí você vai ver a casa na praia numa dessas cidades que eu falei pra vocês, Peruíbe, Mongaguá, que é cidade de 50 mil, 100 mil habitantes. Itanhaém, se eu não me engano, não tem nem 100 mil.
E só funciona, muita coisa só funciona na época de temporada. Não são grandes polos de indústria, nem de gerador de empregos. E aí, o que você faz? E aí, o que você faz se você não tiver um emprego? E aí é nessa que os anos vão passando e você não constrói sua carreira, você não ganha um salário bom e você não, enfim, para trocar por quê? Por muitas vezes um, um negócio ali que uma pessoa dessa quis te dar. Não, ó, eu vou te sustentar. Não, olha, eu vou te dar uma casa bonita. Você não vai precisar pagar aluguel. Para não pagar aluguel, para morar na frente da praia, numa cidade dessa, você acaba pagando com o teu futuro. Com o teu futuro e com as tuas pretensas realizações. Por isso que muitas vezes tem que fazer contato zero, zero, zeríssimo, zerado mesmo. Para a pessoa nem saber o que você está realizando, onde que você está realizando, como que você está realizando. Você está entendendo? E é por isso que vem a dissonância cognitiva. Essa moça que eu falei, cujo pai tinha apartamento e dava ali o apartamento para ela, cedia o apartamento, ainda dava um dinheirinho para ela comer e talvez gastar com alguma coisinha com ela. Ela chegou a me mandar alguns e-mails falando assim: poxa, mas o meu pai, tadinho, né? Eu fico criticando tanto ele. Mas ele paga meu plano de saúde, ele paga isso, ele paga aquilo. Gente, ele paga que é pra depois jogar na cara, que é pra depois ameaçar tirar. Por isso que tem dissonância cognitiva, porque a pessoa não consegue. Ela só lembra das coisas boas. Depois que termina, ela só lembra das coisas boas. Vocês repararam que nesse vídeo em especial eu falei bastante da família, de como a família age. Então, é tudo o que você sempre quis, multiplicado por 1000, só que é um preço alto demais para um ser humano pagar. Por exemplo, essa moça está desempregada, depende do dinheirinho que o pai manda. É complicado. Um tipo de pai desse, se soubesse que a filha está procurando emprego, ou está procurando empreender, ou está tentando fazer uma unha para fora, fazer um cabelo para fora. Ai, não, filha, não precisa não, ó, porque você vai se cansar. Gente, se cansar faz parte da vida. Se cansar faz parte da vida. Você sabia que o corpo, claro que eu não vou, claro que não vou aconselhar ninguém para fazer, mas o corpo ele está acostumado até a passar longos períodos sem comer. Antigamente, os nossos antepassados, eles passavam semanas sem achar o que comer. Então, o corpo está acostumado. Nas primeiras horas vai ter um desconforto. Depois dessas primeiras horas, o corpo vai acostumar a ficar sem comida e vai usar daquela reserva de emergência, que é gordura. Aí é que a pessoa emagrece, né? É gordura, aí depois vai tirar de músculo, vai tirar de líquido. Claro que eu não vou aconselhar ninguém a ficar sem comer para emagrecer, né? Até porque o metabolismo ele tem que girar no corpo da gente. E quando você não come, o teu metabolismo trava total. Aí quando você voltar a comer, você vai engordar tudo de novo, mais um pouco. Mas enfim, o que eu tô querendo dizer aqui é que até ficar sem comer, o nosso corpo ele tem uma programação caso precise. Nosso corpo ele acostuma a andar bastante, se você andar bastante. Quem faz musculação sabe que o corpo acostuma a levantar peso. O corpo desenvolve músculos para levantar peso. O corpo desenvolve um monte de coisa. Então, se cansar faz parte. Às vezes, passar por escassez faz parte. Às vezes, lutar e labutar pelos teus objetivos faz parte. O que não faz parte é você negar a tua própria natureza para se acomodar em nome de um sonho encantado que alguém está te dando. Pode ser marido também, ou pode ser esposa também, uma pessoa que finge te dar um amor perfeito, ou finge te dar uma relação perfeita, ou aquele marido rico que chega e fala assim: não, você não precisa trabalhar não, que você vai se cansar. Se cansar faz parte da vida. Estimula os músculos mentais, eu digo assim, né?
E como se a mulher fosse um cristal, como se a mulher fosse um grão de açúcar, um torrão de açúcar. Não é, gente. Lutar, labutar, cair, levantar 10, 15 vezes faz parte. Mas quando você se enfia com uma pessoa abusiva, você não cai e levanta. Você não cai nenhuma vez, também não levanta nenhuma vez e fica naquele limbo pro resto da vida. É. E o que acontece, gente? O que acontece é o seguinte: por ter sido o teu sonho encantado, seja pai, seja mãe, ou seja marido, ex-namorado, ex-namorada, você pensa que nunca mais você vai encontrar alguém igual. Dica, não vai mesmo. Por que que não vai mesmo? Porque pessoas normais têm defeitos. Pessoas normais têm até um certo receio em demonstrar sentimentos porque elas têm medo de ser rejeitadas. Elas têm medo de dar tudo errado. Elas têm medo de não ser bem recebidas. Então, não vai vir com toda essa força do abusador. E também não vai oferecer o que não pode cumprir. Então, no começo, a pessoa vai oferecer pouco. Ou ela vai oferecer simplesmente, sim, razoavelmente pouco. Por isso que eu falo, tem que ter um período de 2 a 3 meses para a pessoa até firmar uma relação séria. Porque com 2 a 3 meses você já tem uma base ali para dizer se é sim ou se é não. No começo, firmar relação séria é complicado porque você não conhece a pessoa. E fazer promessas e gerar expectativas num período desse pode ser altamente frustrante lá na frente. É. Então a pessoa tem essa crença ou do salvador, ou da salvadora, ou da pessoa que é perfeita e que vai fazer com que seu mundo seja muito mais colorido. Aí ela vai pela emoção, porque aquela pessoa tá te dando exatamente o que você quer, mas é tudo manobra, é tudo vazio, é tudo marketing furado, é tudo mentira. É uma mentira. O Cazuza ele falava lá no início dos anos 90, mentiras sinceras me interessam. Né? Ele gravou uma música lá, se não me engano, é Maior Abandonado, o nome da música. E ele falava, mentiras sinceras me interessam. Então a pessoa ela fica interessada nas mentiras. Às vezes ela não sabe que é mentira, mas aquilo tudo é tão vistoso que ela quer acreditar que é verdade. E quando termina e quando ela tenta se afastar, tem dissonância cognitiva, porque em vez de ela lembrar das coisas ruins, que são o preço alto demais para pagar por esse sonho encantado, ela lembra. E ao lembrar, ela acha que aquilo era bom. E é por isso que tem gente que volta até 7 vezes, segundo o que o doutor Inhaque Pinheiro já disse. Não é estatística minha, é dele, então eu tenho que dar o devido crédito. Pessoa dele. Doutor Inhaque Pinheiro dizia, diz ainda, né? Você pode voltar até 7 vezes com uma pessoa com traços de sociopatia, psicopatia. Ou acredito eu também o narcisista, apesar do narcisista funcionar um pouquinho diferente, que o narcisista ele funciona basicamente através de suprimento, mas ele também não tem empatia. Tem empatia fria, né? Mas não tem aquela empatia que a gente sabe como é que. Empatia que você é compaixão, que você sente junto com o outro, ele não tem. E o que acontece, gente? Você entra numa furada, só que é uma furada disfarçada de sonho encantado. A pessoa te dá tudo o que você quer. Tudo que você precisa na hora a um preço alto demais. Então, quando você separa, você lembra dos momentos bons e quer voltar a ficar com a pessoa. Você pode até voltar, mas o problema não vai se resolver. Principalmente se for um problema de personalidade. Então, a opinião que eu tenho, eu não sei se eu estou certa ou se eu estou errada. Como que resolve-se a questão de dissonância cognitiva? Em primeiro lugar, pegar um caderninho. Hoje em dia tem caderno grande, né? De mais de 100 folhas.
Sem folhas é o menorzinho, né? Caderno grande. Para você ir escrevendo tudo que a pessoa te faz de ruim. Olha, dia tal a pessoa fez coisa ruim. Se você tem medo da pessoa ler, hoje em dia tem e-mail, hoje em dia tem várias formas de você mandar sem a pessoa ler, né? Coisa com senha, tem mensagens que são criptografadas, por exemplo, tem o Zap Zap que é criptografado de ponta a ponta. Se você puder comprar 2 chips, manda de você para você, enfim, não sei se eu tô viajando na maionese, mas enfim. Escreve tudo que a pessoa já te falou de ruim, já te fez de ruim. No dia tal ele falou isso, no outro dia ele falou isso, no outro dia ele falou aquilo, no outro dia. Ah, mas isso aqui que ele me dá é perfeito. É perfeito, mas está me custando muito caro. E não é só no dinheiro, é em tudo. O sonho de quem vive uma relação abusiva era que aquela pessoa perfeita pudesse nos dar aquela perfeição sem ser abusiva. Só que a gente é muito idealista, eu falo porque eu já fui muito idealista. A gente é muito idealista e a gente não entende uma coisa que é básica. Em primeiro lugar, não existem seres humanos salvadores. Não acredito nisso. O único ser humano que pode nos salvar somos nós mesmos. Ser humano salvador, para mim, não existe. Essa coisa de não, porque muita gente acredita em partido político, é não sei o quê. Tinha muita gente que acreditava que o Lula ia ser o salvador. Por que o PT hoje em dia tem essa rejeição? Pela corrupção também. O PT fez muita merda no poder. Eu não vou falar que não fez, não, porque fez. Não sou petista, não, na verdade, eu não ligo muito para essa questão de PT. Não ligo pro PT, não ligo. Mas eu penso da seguinte forma: houve outros partidos que também foram corruptos, mas não tiveram essa pecha de salvação, né? PSDB, por exemplo, até onde eu saiba, não houve nenhum político com pecha de salvador, né? Teve o Alckmin, teve o Serra, teve o Aécio, mas nenhum deles se pintou como salvador da pátria. Quando o Lula entrou em 2003, todo mundo achava que esse homem ia consertar o país e ia fazer tudo de bom. Isso não existe. Nem em partido político, que é o macro, e nem nas nossas próprias casas, que é o micro. Ah, o fulaninho vai me salvar. Fulaninho vai me salvar de uma vida de tédio, de uma família abusiva. Não, gente. No dia seguinte, vocês vão acordar, vocês vão continuar sendo humanos, vocês vão continuar tendo que tomar banho todo dia, senão vai cheirar mal. Vai continuar tendo que usar desodorante, vai continuar tendo que pagar contas, vai continuar tendo que lidar com doença, porque vai aparecer doença, vai ter que lidar com filho e filha perrengue, vai ter que lidar com os defeitos um do outro que você nem imaginava que existiam. Ou seja, existe relação bem-sucedida? Eu acredito que existe. Mas não existe perfeição. Não existe perfeição. Aí a pessoa fica nessa dissonância cognitiva pensando, não, mas ele me salvou porque ele me tirou da minha mãe, que era ruim, aí você vai ver, ele também era ruim. Mas ele te dava uma relação, ele dava momentos bons, por isso que tem muito homem que espanca a mulher, depois traz um buquê de flores. Aí a mulher, para não lembrar da surra, lembra do buquê de flores e fica, mas ele me dava um buquê de flores, até que ele não é tão ruim assim, né? Ai, não é tão ruim não. Então vou ficar com esse buquê de flores aqui, porque pelo menos eu recebo algum carinho depois. Já vi mulher escrevendo também. Esse tipo de mulher não dá para tentar ajudar, porque ela ainda não acordou. Nem um pouquinho. Ela não quer ser ajudada, ela quer continuar naquilo ali. E a gente tem que respeitar o caminho da pessoa até quando ela faz merda, né? Mulher falando assim, não, pô, porque o fulano de tal, que é meu marido, ele me dá vida boa. Ele me bate, mas me dá vida boa. O que é vida boa apanhando, gente? Mas ela acha que é vida boa. No mínimo ele sustenta. No mínimo ele compra coisas caras. No mínimo ele leva para restaurantes caros. Compra roupa cara, coisa bonita. Leva em cabeleireiro bom.
E aí ela fica, depois ele me bate, mas ele me dá vida boa. Isso é dissonância cognitiva. É tudo que você sempre quis, é um preço muito alto que é a tua dignidade. Aí na hora de separar, não consegue. Na hora de separar, mas ele me dá uma vida boa. Gente, mesmo que você não tenha uma vida financeira assim tão boa, e tenha que cortar seu cabelo no lugar mais simples, a tua dignidade não tem preço. A tua dignidade não tem preço. Então, esses salvadores da pátria, que pode ser um namorado, pode ser um marido e pode ser mãe fingindo que é salvadora da pátria também. Isso não existe. E o preço a ser pago lá na frente é muito alto. Tome cuidado com os seres humanos que se intitulam quase como santos salvadores. Eles não são sobre-humanos, eles são gente. Gente como a gente, que vai envelhecer, que vai morrer, que fede se ficar sem banho. Cocô e xixi fede também. Pô, meu, não existe isso de ser humano salvador que vai resolver nossos problemas. Assim, claro, né? Eu já falei que eu não gosto muito dessa frase, cada um com seus problemas. Mas a gente tem que nem eu falei, né? A gente pode até dar uma mãozinha. Mas quem tem que trilhar o nosso caminho, e quem tem que seguir o nosso caminho, e quem tem que encontrar o nosso caminho, somos nós mesmos. Quem tem que atingir a nossa independência financeira somos nós mesmos. Por isso que eu sou a favor de empreender, porque o empreendedorismo é tu e teu cliente. Acabou. Não vai ter. Claro que tem empresas maiores que vão ter funcionários, mas eu digo um empresário, um microempreendedor individual ou um empresário de pequeno a médio porte, às vezes tem poucas pessoas empregadas ali, ou só ele e outra pessoa, e é direto com o cliente. Se você não conquistar o cliente, meu, que teu patrão é o cliente. Ali você faz a roda. Para mim, o empreendedorismo é que faz a roda da fortuna girar. Entendeu? Porque são as necessidades que estão sendo satisfeitas e trocadas por dinheiro. Dinheiro é um meio, não é um fim. Entendeu? Tem muita gente que, eu vou trabalhar em cargo público, eu quero entrar em cargo público, que é para eu fazer pouca coisa mesmo e ganhar só o dinheiro e acabou. Isso não é prosperidade. Isso é uma estabilidade estagnada. Claro, quem quer prestar concurso presta, mas tem que, né, desempenhar. E o empreendedorismo, para mim, ele lida com a roda da fortuna em si, né? E tem um detalhe, gente. E tem um detalhe. Quando você empreende, você não bota teu sustento na mão de ninguém. Os teus clientes vão ser o teu termômetro. E se tiver alguns clientes que você não agrade, certamente haverá outros que você vai agradar. Enfim, é uma visão que eu tenho. Posso estar certo, eu posso estar errado. Não é que nem num serviço que você tem que agradar um patrão e acabou. Você fica meio que na mão dele. Eu não sei se eu peguei trauma dessas coisas de ficar na mão dos outros. Mas, enfim, né? Cada um também faz o que melhor lhe aprouver, né, gente? Tem gente que prefere trabalhar de carteira assinada. Tem gente que prefere prestar concurso público. E tem gente que é que nem eu, que tem sangue de libanês, que prefere empreender, né? Mas, enfim, o que eu tenho para dizer aqui para vocês, gente? Para finalizar aqui o vídeo. Então, cair, levantar, às vezes passar por escassez. Nosso corpo ele está acostumado, ele está programado a passar por isso. Agora, quando você fica trocando a tua dignidade por um determinado conforto, né? Aí é complicado. E, novamente, pegando, né? Como que a gente faz para superar essa dissonância cognitiva que é o que nos prende e às vezes nos faz voltar para situações abusivas? Primeiro, anotar num caderno. Se tiver medo de botar no caderno, bota no e-mail, bota em qualquer outro lugar. Mas em lugar de fácil acesso, que você pode ir lá, acessar, pegar, olhar e lembrar. E tenta associar principalmente uma emoção, tenta associar uma comida ou um cheiro.
Porque se você associar, por exemplo, um cheiro, cheiro de alho, cheiro de cebola, que é cheiro forte, com aquela vez que teu marido te bateu, ou com aquela vez que teu marido te xingou de tudo que era nome, aí você vai associar uma emoção. Esse cheiro, essa comida, vai te lembrar emocionalmente, vai te linkar emocionalmente, vai ser um gatilho para aquele sentimento ruim que você teve, né? Já que a dissonância cognitiva ela ocorre a nível de subconsciente, a gente tem que meio que dar uns truques para enganar a nossa mente, para colocar ela no subconsciente também, né? Para tentar driblar e lutar contra a dissonância cognitiva no nosso subconsciente também. Linkar cheiros, linkar a uma roupa que você estava usando, a uma cor. Aí vai vir aquele sentimento na hora e você vai ter repúdio, você vai ter repulsa. Mas ele mandava flor. Não, lembra do cheiro, lembra do coisa assim, assim, no dia que ele te bateu. Não bateu, mas xingou, fez triangulação, tentou destruir minha carreira. Vai linkando. Não é na primeira vez que funciona. É um caminho árduo de idas e vindas, de avanços e recuos. Mas se você persistir em levantar cada queda que você tiver, porque vai haver queda, gente. Isso eu falo como codependente de longa data. Não só de ex-parceiros que não foram parceiros, mas também de algumas pessoas da minha família que eu não vou falar quem são. Porque algumas ainda estão vivas. Mas eu, como codependente, eu digo, esse caminho nunca é retinho. Nunca é assim, descobri que sou codependente, eu vou deixar todo mundo, vou conseguir fazer contato zero, vou conseguir... Não consegue, gente. Não se cobre tanto assim também. Eu não consegui. Porque é muito árduo. Mas o importante é, caiu, esforce-se dia após dia para continuar levantando. Chega uma hora que você levanta de uma vez e não cai mais. Gente, muito obrigada por mais essa atenção e até o próximo vídeo.